Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos nesta live para trazer a palavra de Deus ao teu coração, rogando a Deus que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, todos os dias. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que a família foi o maior projeto que Deus fez. E nós queremos, esta noite, trazer a ministração da palavra de Deus com o tema Edificando Famílias Saudáveis. Edificando Famílias Saudáveis. Você que está nos assistindo agora, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, que Deus a cada momento venha estender a sua mão poderosa sobre a sua vida e lhe dê bênçãos sem medidas em nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo pode estar compartilhando essa live para os seus amigos, os seus contatos, para que a palavra de Deus possa chegar a um maior número de pessoas. Quero iniciar fazendo a leitura da Bíblia Sagrada no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, livro das origens, livro dos começos, no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, versículo 18 ao versículo de número 25. Quero, desde já, agradecer a Deus pela vida de cada um que já está nos assistindo. Eu estou aqui também observando a minha prima Nibsa em Arari, também de Pastos Bons, Iriane Gonçalo, que Deus continue abençoando poderosamente. Nós temos uma palavra para a tua vida, uma palavra direcionada à sua família. Gênesis capítulo 2 e o versículo 18 ao 25 diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais viventes, esse seria o nome deles. E deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher, e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe-á varoa, porque do varão foi tomada. Versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Na leitura desse texto, eu gostaria de dirigir uma palavra de oração nesse momento. Senhor nosso Deus, na tua presença, nós queremos te louvar, te glorificar e bendizer o teu nome santo. Quero pedir que o Senhor continue abençoando todos que serão alcançados por esta palavra, por esta ministração desta noite. Que o Senhor abençoe cada membro das suas famílias. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. É o que nós te pedimos esta noite, no teu nome, Senhor. Amém.
Queridos, à luz do texto mencionado, vamos trazer a palavra de Deus sob o tema Edificando Famílias Saudáveis. Edificando famílias saudáveis. Quando nós observamos à luz da Bíblia Sagrada, a família foi a primeira instituição que Deus fez. A família, portanto, é a célula máter da sociedade. A família, ela é antes da lei, antes do Estado, antes da igreja. A família é o projeto que Deus, o Criador, fez para que esta família ela viesse crescer e multiplicar sobre a face da terra. Quando nós observamos o texto em que mencionamos em Gênesis no capítulo 2, nós encontramos aqui quando Deus forma o homem e também forma a mulher. Quando Deus aqui dá início à família. A família, ela é a célula máter da sociedade. E Deus, Ele quer abençoar todas as famílias da terra. Quando observamos o tema proposto para essa mensagem esta noite, que é edificando famílias saudáveis. Eu gostaria nesse momento de mostrar que a família, ela é de fato a mais importante instituição criada por Deus, como base para a sociedade. Só existe sociedade porque existem famílias. Só existem sociedade porque Deus, o Criador, instituiu a família. E a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 2 de Gênesis, e o verso de número 18, disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que fosse idônea. Aqui o texto vai mostrar que tudo que Deus fez na criação era muito bom. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez o Senhor separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Disse Deus, apareça o firmamento, e debaixo do firmamento o ajuntamento de águas. Chamou Deus o firmamento céus, e o ajuntamento de águas mares. E viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Houve tarde e manhã no segundo dia. Disse Deus, apareça a porção seca. E assim se fez. E disse Deus, produza ela relvas e ervas, que deem semente frutífera, de cuja espécie esteja nele sobre a terra. E chamou Deus a porção seca de terra. E viu Deus que tudo era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse também Deus, apareçam os dois grandes luzeiros, o menor para governar a noite, e o maior para governar o dia. E fez Deus também as estrelas, e sejam para estações e anos. E viu Deus que tudo era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Disse Deus, apareça as aves dos céus, os animais marinhos, todo réptil que se rasteja sobre a terra, e assim se fez. E viu Deus que tudo o que fizera era bom. Houve tarde e manhã no quinto dia. No sexto dia, a palavra de Deus vai nos ensinar que a Trindade Santa, no versículo de número 26, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem,
e conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda a terra e todo réptil que se rasteja sobre a terra. Uma obra-prima de Deus, Deus fez o homem. E a Bíblia diz no versículo 18 do capítulo 2, ao formar o homem, versículo 7 do capítulo 2 diz: E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus colocou o homem no jardim. A Bíblia diz que antes Deus coloca sobre ele um sono profundo. Quando Deus disse no versículo 18 do capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea quer dizer capaz. Deus faria da costela de Adão uma mulher capaz de estar ao seu lado, capaz de viver ao seu lado, uma mulher providenciada por Deus. Deus fez um pesado sono sobre o homem, ele dormiu, e ali Adão, quando adormeceu, de uma costela Deus transformou em uma mulher. E Adão disse: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu chamarei de varoa, porque do varão ela foi tomada. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. É aqui, nessa instituição da família, que Deus disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Quando nós observamos sobre essa passagem bíblica, quando Deus estabelece o casamento, a família, Deus fez esse projeto. A tua família, a minha família, é de fato um projeto de Deus. Você que está chegando agora, a tua família é um projeto de Deus. Você que está nos assistindo aí em outras cidades, a Mara aí em Presidente Dutra, muitos, a Ana Maria em Presidente Dutra, a irmã Ana Maria, em Parauapeba está a minha cunhada Luceilde, muitos aí nos assistindo nesse momento. A tua família é um projeto de Deus. E esse projeto chamado família, Deus deseja que nós possamos edificar a nossa família na palavra de Deus, edificar a nossa família na Bíblia Sagrada, edificar a nossa família nos bons costumes. Por isso que o tema é edificando famílias saudáveis. O primeiro propósito de Deus ao formar a família, esse propósito de Deus, primeiro, em formar a família, é que Deus, ao criar essa instituição, que é a célula máter da sociedade, Deus fez o propósito da família para que ela pudesse proporcionar um abrigo, um ambiente de relacionamento ao ser humano. Esse é o primeiro propósito pelo qual Deus estabeleceu a família, para que ela se tornasse um abrigo para o relacionamento humano. O segundo propósito a qual Deus fez a família foi em fazer a família como um núcleo pelo qual as bênçãos do Senhor seriam espalhadas sobre a terra. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 28, a Bíblia diz: E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E aqui também disse: Sujeitai-a e dominai-a sobre todo animal que está sobre a terra. Então, o segundo propósito pelo qual Deus fez a família foi para que a família fosse um núcleo de bênção de Deus para os habitantes da terra. Quando nós observamos acerca desta família, nós fazemos a primeira interrogação. Deixa eu fazer uma interrogação
a você que está me ouvindo aqui esta noite. Como nós podemos edificar famílias saudáveis? Você que está chegando agora, você pode compartilhar esse vídeo para que esse vídeo possa chegar ao número máximo de amigos, para chegar ao número máximo de famílias, para que eles sejam abençoados por Deus através dessa ministração. Então, como nós podemos edificar famílias saudáveis? Primeiro, observando a construção do lar. E eu quero agora pedir a tua atenção, porque nós vamos entrar na temática desta mensagem. Como nós podemos edificar famílias saudáveis? Primeiro, observando a construção do lar. Quando nós observamos a palavra lar, lar aqui nada tem a ver com a construção física. Nada tem a ver com a estrutura de tijolos. Existem muitas pessoas na atualidade que muitos têm uma casa, uma mansão, uma casa de luxo, mas não têm um lar. Mas existem muitas pessoas que não têm condições financeiras, não têm uma casa de luxo, mas têm um lar. E eu vou explicar aqui esta noite. O lar, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, é o ambiente pelo qual Deus fez o propósito para que a família vivesse. Esse é o propósito pelo qual Deus espera que a minha família, que a tua família, seja de fato vivenciada em um lar. O lar nada tem a ver com a estrutura física, mas os integrantes da família. E eu quero nesta noite explicar a você que está me ouvindo, que a palavra lar, ela vem do latim. A palavra lare no latim, e ela significa a parte da cozinha aonde se acende o fogo. Esse é o significado da palavra lar. Com o passar do tempo, essa palavra lar, ela passou a significar o ambiente aonde vive a família. É isso mesmo. Passou a significar o ambiente aonde vive a família. Então, desse conceito original de família, nós temos a ideia de um lugar aconchegante. A família é um lugar aconchegante, um lugar acolhedor. É da família que vem a palavra lareira, desse lugar aconchegante. Do lar familiar que vem a palavra lareira. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, no seu livro Aprendendo Diariamente com Cristo, ele diz que esse lugar aconchegante, o lar, verdadeiramente, propriamente dito, vem a palavra lareira, que significa o lugar em várias casas onde a família se reúne ao redor do fogo nas noites frias. Então a família é esse ambiente aconchegante, aonde as famílias se reúnem na noite fria. E eu quero nesse momento dizer a você, eu não sei o que está passando na tua família, mas Deus, através desta palavra, Ele vai abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Então, como podemos edificar famílias saudáveis? Primeiro, observando a construção do lar. Então, tem uma palavra, uma expressão de Elinaldo Renovato que diz que uma casa você pode construir de tijolos e de pedras, mas um lar só se faz com amor. É isso mesmo. A família é um ambiente de amor. É um ambiente de harmonia. É um ambiente acolhedor. Essa instituição tão maravilhosa que Deus fez é a família. Mas na atualidade, algumas famílias têm se distanciado do plano e do propósito pela qual Deus estabeleceu. Existem famílias que perderam as suas identidades.
Deus estabeleceu o homem como cabeça da família e a mulher como adjuntora, a mulher como auxiliadora, aquela que Deus fez com a capacidade de estar ao lado do homem e administrar a família. Aqui nós observamos que existe um provérbio muito popular, mas de forma equivocada, que alguns dizem assim: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é totalmente o cúmulo do absurdo, porque à luz da Bíblia, quando Deus ele formou Adão, colocou o sono sobre ele, para que ele pudesse, ao acordar, olhar a sua companheira, Deus tirou da costela do homem e transformou numa mulher. Então, a mulher, ela é aquela que foi feita por Deus para estar ao lado do homem. Então, à luz da Bíblia, a palavra correta seria: ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Estou presenciando aqui muita gente entrando aqui. Está aqui a nossa irmã Mara de Presidente Dutra também. Deus continue abençoando poderosamente. Então, observando acerca desta expressão, nós vamos observar que existem 3 coisas como base de sustentação para o lar. E eu vou destacar aqui esta noite. A primeira é o desempenho correto dos papéis na família. Em segundo lugar, o gerenciamento correto do lar. Em terceiro, o desenvolvimento espiritual na família. E vamos colocar aqui 5 condições para que haja um lar saudável. Mas eu quero destacar primeiro as 3 coisas que leva como base de sustentação para a família. Primeiro, o desempenho correto dos papéis. Em segundo lugar, o gerenciamento do lar. E em terceiro, o desenvolvimento espiritual. O desempenho correto dos papéis. O que quer dizer isto? Quer dizer que, quando Deus estabeleceu a família, Deus, ao estabelecer a família, ele colocou o papel do esposo na família, o papel da esposa e dos filhos. Isso não pode ocorrer uma inversão de valores. Em muitas famílias na atualidade há inversão de valores, porque Deus estabeleceu o homem como cabeça. Então o homem é o cabeça da família. E a Bíblia, a palavra de Deus vai nos ensinar na carta aos Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo 22. A Bíblia vai nos mostrar o seguinte, dizendo, o capítulo de número 5 e 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas e submissas aos vossos maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Observe aqui que Paulo está falando à igreja em Éfeso, o papel do marido na família. O marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da família. E o marido precisa amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E aqui nós observamos que o homem recebeu, da parte de Deus, uma responsabilidade de administrar a casa. Ser o cabeça da família significa ser alguém, não que seja superior à mulher, de maneira nenhuma,
mas alguém que tem a responsabilidade maior. Como cabeça, o homem é pai de família. Como cabeça, ele é sacerdote do lar. Como cabeça, ele é o instrutor da sua família. Ele é o protetor do lar. Ele é o guia da sua família e aquele que providencia todos os seus mantimentos para a família. Então, tem o homem o dever e a responsabilidade da parte de Deus de cuidar do bem-estar espiritual, moral e físico da sua família. É isso que a Bíblia ensina. Então o marido, ele tem essa responsabilidade como cabeça da família, de não deixar faltar nada. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui como base de sustentação para a família é o desempenho correto dos papéis. Se a mulher quiser tomar o lugar do homem no lar, as coisas desandam, porque isso é algo de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade bíblica. Quando nós observamos aqui nesse texto mencionado, o homem é o cabeça da mulher. Quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis, quando Deus formou o homem e a mulher, humanamente falando, quem pecou primeiro no Éden foi a mulher. Mas por que Deus chamou a atenção do homem? Porque a responsabilidade era dele como cabeça da família. Então, no casamento, a mulher tem o seu lugar, o homem tem o seu lugar e os filhos também. O papel da mulher na família. A mulher é o corpo. Está em Efésios capítulo de número 5 também, 22 a 33. Que a mulher é o corpo da família. Então a mulher recebeu a função de auxiliadora. Quando em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a mulher, o seu papel na família é de auxiliadora. É alguém que é capaz de estar ao lado do homem, para em um comum acordo, eles edificarem a família de forma saudável. Então, a mulher, ela deve ser submissa ao homem. À luz da Bíblia, você que está me assistindo, você que está entrando agora, à luz da Bíblia, a mulher em ser submissa ao marido, ela não é inferior ao marido, mas ela tem igualmente a sua posição em relação a Deus, em relação à família. Porque no projeto de Deus, para o desempenho correto dos papéis na família, o marido tem o seu lugar na família e a mulher também. Mas a mulher não se torna inferior porque é submissa ao marido. Mas esta mulher, ela é submissa ao marido, porque também ela é submissa a Cristo. E isso não a torna inferior. Mas quando a mulher, à luz da Bíblia, ela é submissa ao seu marido, essa é a liberdade desta mulher. Uma mulher que tem uma liberdade de acordo com a Bíblia é aquela que é submissa ao seu marido, dentro dos desempenhos dos papéis corretos na família. O pastor Hernandes Dias Lopes, no livro Casados e Felizes, ele diz que a submissão da mulher para com o marido não a torna inferior, mas ela tem o mesmo valor para Deus que o homem. O mesmo valor que tem a alma da mulher para Deus tem a alma do homem. E no casamento, a vontade de Deus é que o homem seja o provedor, é que o homem seja o sacerdote no lar, que ele seja o cabeça da família, e a mulher sábia para edificar a casa como adjuntora. A palavra idônea nada tem a ver com a palavra idosa, de maneira nenhuma. A palavra idônea no texto bíblico quer dizer alguém capaz de estar ao lado do homem.
e para edificarmos famílias saudáveis. O marido tem o seu papel na família e também a esposa. E ao observarmos acerca disto, observamos que a mulher, ela só pode ser submissa ao marido enquanto esta está em submissão a Deus. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, no livro Casados e Felizes, ele vai mostrar que essa submissão não é inferioridade. Ele vai mostrar aqui que a mulher, ela é tanto imagem de Deus como o homem também o é. E ele vai destacar aqui que a mulher, ela é aquela auxiliadora que olha nos olhos do homem. E não uma escrava, porque naquele tempo a escrava não olhava nos olhos do seu dono. Então a mulher é aquela que se olha nos olhos, que olha nos olhos do seu marido. A mulher aqui é auxiliadora. A mulher aqui, na luz da Bíblia, ela é aquela que é submissa ao seu marido, porque também ela tem Cristo na sua vida. E essa submissão ao marido torna esta mulher uma mulher com liberdade. Terceiro lugar, para o desempenho correto dos papéis, o papel dos filhos. O filho tem que ter um papel na família. E esse papel na família é importante. Quando nós observamos à luz da palavra de Deus, os filhos no capítulo 6 de Efésios, a Bíblia vai nos ensinar, a partir do versículo 1, que os filhos devem obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E quando nós observamos acerca desta palavra, o texto vai seguir. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. E a palavra de Deus vai mostrar também que os pais não devem provocar os filhos à ira. Mas eu quero mostrar aqui aos irmãos, estamos vivendo uma sociedade corrompida, que os papéis estão inversos. Foi inversos os valores da família. Existem famílias que estão vivendo conflitos, porque o pai está sendo maltratado pelos filhos. Os filhos, eles estão sufocando os pais. Existem filhos que batem nos seus pais. Existem filhos que maltratam a sua mãe, vivendo uma verdadeira guerra no seio da família. Ei, você que está me ouvindo esta noite, o Brasil está vivendo no momento de uma pandemia e todos estão de quarentena. Eu vejo que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu quero dizer com essa palavra? Quero dizer que agora você está vendo quão a tua família é importante. Em quarentena você tem agora tempo para a sua família, até tudo se normalizar. Quem sabe você é um pai de família que trabalha na estrada, que mora na estrada e passeia em casa. Não tem aquele tempo devido à família, principalmente nos dias de folga. Mas a proporção do que nós estamos vivendo na atualidade, todos em quarentena, é o momento de reflexão. Você que é marido, ame mais a sua esposa, ame mais os seus filhos. Você que é esposa, ame mais o seu marido. Você que é filho, obedeça aos seus pais. Vejam o quanto eles são importantes para você. Existem hoje famílias que não têm mais pai, filhos que não têm pai e que não têm mãe, e que queriam, nesse momento, dar um abraço em seus pais. Em contrapartida, muitos não valorizam o esforço que o pai faz para colocar o pão de cada dia na mesa. Por isso é o momento de nós refletirmos. Que a tua família reflita nesse momento. Você que está aí na sua casa, no seu lar, você que está sendo alcançado por essa ministração desta noite, valorize a sua família. É o maior projeto de Deus na tua vida. Ninguém é mais importante para você na face da terra, a não ser a tua família. Por isso que esse momento de quarentena, você está vendo como a tua família é importante. A ficha caiu
a forma como você nunca deu atenção para a sua família, como você está dando agora. É muito bom reservar um momento para a família, reunirem, irem à igreja, ouvir a palavra de Deus. Em um momento de lazer, se retirar com a família, ir a uma pizzaria, a um restaurante, para que esses laços familiares eles possam se fortalecer. Você que é pai, tira um tempo, brinque com seu filho, brinque com ele, dê mais atenção aos seus filhos e mais atenção à sua esposa, da mesma forma a esposa ao marido. Por isso que nós estamos enfatizando que os filhos devem obedecer aos seus pais. Aqui há um mandamento bíblico que é a forma pelo qual os filhos viverão mais tempo sobre a face da terra. No Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O teu filho é herança. Não lance palavra de maldição ao seu filho, mas lance palavras de bênçãos. Eu aprendi em uma pregação, ouvindo a irmã Deusa, esposa do pastor Valbervan, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Santa Inês. Eu ouvi a irmã Deusa ministrar numa festa que eu tive o prazer também de ser um dos preletores dessa festa em Santa Rita, Lagoaçu, presidida pelo nosso querido amigo pastor José Noleto. A irmã Deusa, trazendo uma palavra, diz que a palavra da mãe chega em primeiro lugar no coração dos filhos do que o de fora. É isso mesmo. A palavra dos pais chegam em primeiro lugar no coração dos filhos, ao invés dos lá de fora. E uma mãe que amaldiçoa o filho com palavras, o filho se torna algo de acordo com aquelas palavras. Uma certa mãe dizia, eu aprendi com a irmã Deusa, que dizia, o meu filho vai ser uma grande autoridade. O meu filho vai ser um juiz. Vai ser muito honesto. E uma outra mãe dizia, esse menino não presta. Esse menino só deve ser um ladrão, vai ser um ladrão. E um dia esses dois meninos passaram por um lugar. E aí um viu um pé de goiaba, uma goiabeira, que estava do outro lado de uma cerca. E convidou o outro e disse assim, vamos pular a cerca e pegar a goiaba no quintal alheio. Aí o menino disse, a minha mãe disse que eu tenho que ser honesto, porque eu vou ser uma grande autoridade, eu vou ser um juiz. E o outro disse, eu vou pegar assim mesmo, porque minha mãe disse que eu não presto, que eu não vou prestar. Tome cuidado, você que é pai, você que é mãe, não lance palavras de maldições aos seus filhos, porque a palavra dos pais chegam em primeiro lugar no coração dos filhos. Mas diga, o meu filho vai ser uma bênção. O meu filho vai ser um servo e uma serva de Deus. O meu filho vai ser alguém bem-sucedido. Ele vai bem nos estudos. Ele vai profissionalmente ser bem. Fale palavra de bênção aos seus filhos. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Então, queridos, as virtudes cristãs concernente à família deve ter o exemplo e o modelo dos pais. Para nós edificarmos famílias saudáveis, nós precisamos atentar para o desempenho correto dos papéis. Na família, o filho tem o seu lugar, a mulher tem o seu lugar e o pai tem o seu lugar. E não deve haver inversões de valores, porque isso é algo que Deus estabeleceu. Quero também destacar aqui o gerenciamento do lar. As três coisas que dão sustentação à família, em primeiro lugar, é o desempenho correto dos papéis. Papel do marido, da esposa e dos filhos. Em segundo lugar, o gerenciamento do lar. Esse gerenciamento do lar é muito importante. Então, os filhos devem observar o seguinte: obedecer aos seus pais. E os pais devem orientar os seus filhos. O que é que os pais devem fazer? Devem reunir os seus filhos
para que eles ouçam a palavra de Deus no culto doméstico. Um momento de reflexão da palavra de Deus. Por isso que é importante que nós observamos aqui a palavra de Wagner Santos Gabe. Ele diz o seguinte, ele diz que os filhos que não respeitam mais os pais permissivos quanto à moralidade, estão sendo substituídos os bons costumes da família. E ele diz, tudo isso que é de ruim no desempenho dos filhos deve ser substituído pelo culto doméstico, e isso é necessário para que Deus trabalhe e mude a vida dos filhos que estão desorientados de acordo com o que nós estamos observando aqui à luz do projeto de Deus para a família. Gerenciamento no lar. Os pais têm o direito de cuidar dos seguintes aspectos no lar. O aspecto material. O gerenciamento dos pais, os pais devem ter um controle financeiro para que o andamento da família vá bem. Também na área moral, deve-se desenvolver valores morais e também espirituais com os filhos. Hoje, existem filhos que gritam em cima dos pais. E ainda tem pais que estão sorrindo em relação a esse comportamento. Quero aqui mandar um alô especial aí ao nosso querido amigo Wilton Viana, irmão William, de Presidente Dutra, o reverendo pastor Clodoaldo Fernandes, também ao pastor Edmilson Farias, a irmã Josa em Presidente Dutra, pastor Edmilson Farias, presidente da Assembleia de Deus em Presidente Dutra, ao irmão Jonas, a todos que estão nos assistindo nesse momento, que Deus abençoe a tua família, a tua vida, Deus abençoe grandemente. Voltando ao texto aqui, existem filhos que gritam em cima dos pais, e os pais ficam sorrindo disso, e o menino vai tendo um comportamento fora do plano de Deus. Mas o pai tem que ensinar os filhos. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade de dizer, a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Ensinar no caminho é estar com ele, é pegar o menino e ir junto com ele à igreja, ensinar o caminho do Senhor. Aqui, ensinar o menino no caminho não é dizer vai para a igreja, não, é ir com ele, é andando pelo caminho, é dando o exemplo para que o filho observe o exemplo do seu pai e assim o pratique. Ó, como é muito lindo quando uma filha chega para a mãe e diz assim, quando eu crescer, eu quero ter um marido igual ao papai. Isso é porque ela vê o exemplo dentro de casa. Como é o trato desse pai como esposo para com a sua esposa. Então, é mais importante, pai, você que está me assistindo, é mais importante, mãe, do que uma palavra de orientação que fala mais forte na vida de uma criança, é a sua vivência dentro do lar. Charles Spurgeon disse que para um lar cristão, ele disse, se Cristo habita na sua vida, logo os teus vizinhos perceberão. Então, se um lar que está edificado em Cristo, se tem Cristo neste lar, os vizinhos perceberão e desejarão ser igual essa família abençoada. Se eu estou falando a famílias que estão afastadas da igreja, faça como Josué, tome a sua atitude. Josué disse, se muitos querem ir atrás dos ídolos que vão, parafraseando, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor, o nosso Deus.
Aleluia. Quero também mandar um abraço aí a Carlos Sucesso, a Raimunda Pereira dos Santos. Que essa palavra venha edificar a tua família de forma saudável. Quero ainda também destacar o gerenciamento do lar de forma espiritual, que é o culto doméstico. De forma social, os pais devem gastar tempo com os filhos participando de atividades sociais juntas. Dê mais atenção aos seus filhos. Influencie os seus filhos, os membros da tua família, no temor do Senhor. Ensine o caminho da salvação. Quero ainda destacar, para o desenvolvimento espiritual desta família, deve haver um relacionamento de união. União entre você, entre Deus, você e a sua família. Eu não sei se eu estou falando para a família que estão perto ou próximo de se separarem, próximo de um caos. Quero dizer para você, reflita. O maior presente que Deus te deu foi a tua família, a tua esposa, os teus filhos. Quero dizer para você, a melhor família do mundo é a tua família. A melhor família para mim é a minha família. A minha família é a melhor família do mundo. E você que está me assistindo, a tua família é a melhor família do mundo. Valorize a sua família. Para que a família tenha a edificação de Deus de forma saudável, deve haver entre os cônjuges o perdão, a renúncia, o relacionamento mútuo e a comunicação, que é um dos alimentos do relacionamento. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, em momento de quarentena, deixando o coronavírus de lado, mas dentro de casa, todos agora têm a oportunidade de valorizar a família. Se possível, peça perdão. Se possível, reconheça o seu erro e recomece, porque a tua família é a melhor família que Deus te deu. Condições para que haja uma família saudável. A família saudável, ela tem que viver em harmonia. A harmonia aqui é quando filho e pais vivem em união, vivem de comum acordo. É isso que é chamado de lar. Eu disse no início que tem muitos que têm uma mansão, mas não têm um lar. E aí muitos tiram a própria vida e alguém diz como uma pessoa cercada de bens, cercada de dinheiro, uma casa de luxo, tira a própria vida. Porque ele vivia numa casa de luxo, mas não vivia num lar. E tem pessoas que não têm muitas condições financeiras, que vivem em um lar. O que é o lar, pastor? É o propósito pelo qual Deus fez a família. É a forma saudável que a família é edificada por Deus e vive de forma saudável. Uma outra condição é viver em amor. O amor é a base de tudo. Havendo amor, os conflitos têm solução. Toda família tem os seus conflitos, toda família tem solução. Mas quando a família faz isso aqui, a família dá as mãos, todos os conflitos são solucionados quando a família dá as mãos em amor. Observe, quando um atleta ele passa por um momento difícil na sua vida, onde é o alto refúgio dele? Em primeiro lugar é Deus, mas na terra é a família. Ele vai para o seio da sua família. E ele passa um momento difícil, a família dá o total apoio. O apoio familiar, ele ultrapassa, ele excede o apoio de amigos. Os amigos são muito importantes. Existem mais amigos chegados mais do que irmãos. Mas o apoio da família é algo primordial. Passa muito nos noticiários quando um atleta enfrenta um momento difícil na sua família, na sua vida, e ele é amparado por sua família. Quando ele é amparado por sua família, ele supera em amor
os conflitos e são solucionados. Então, um atleta, quando ele passa por um momento difícil e num campeonato, com o apoio da família, ele supera, ele dá a volta por cima e ganha o campeonato. Aí ele dá uma entrevista e diz, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a minha família que me apoiou no momento mais difícil que eu precisei. Então, o amor é a base, queridos, para que a família seja edificada também de forma saudável. Uma outra forma, ajuda mútua. Um ajuda o outro ajuda o outro. E o nome do Senhor é glorificado. Também, algo que é uma das condições indispensáveis para que a família seja edificada de forma saudável é ter a presença de Deus. A presença de Deus é indispensável. Lá no livro do Êxodo, na altura do capítulo 32, 33, quando Deus disse a Moisés, daqui para frente tu irás sozinho. Eu não irei contigo. Moisés disse, Senhor, se a tua presença não fores comigo, eu não subirei daqui. O mais importante para nós é a presença de Deus. A presença de Deus é importante para a tua família. E eu quero encerrar essa live dizendo a você uma frase do pastor Elinaldo Renovato. Ele disse o seguinte, o amor é o principal elemento preventivo contra conflitos no lar. O amor é a argamassa que une os corações, sentimentos, emoções e faz o relacionamento tornar-se agradável. Que Deus continue abençoando a tua vida. Também está nos assistindo a irmã Silvia, de Presidente Dutra. A irmã Tereza também está nos assistindo, aqui da área de número 21. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família. Eu sou o pastor Moura, auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês, e trouxe essa palavra ao teu coração, edificando famílias saudáveis. Para que a tua família seja edificada de forma saudável, tem que haver amor, tem que haver tempo dedicado, tem que haver ajuda mútua e, acima de tudo, a palavra de Deus. Quero dizer a você, visite o nosso canal no YouTube, nós temos um canal no YouTube. O nome do canal, Pastor Moura Alves Oficial. Você pode inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, acionar o sino de notificações para estar recebendo mensagens, aulas teológicas e também pregações. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo a muitas pessoas para que elas possam também ser abençoadas por esta palavra. Eu quero encerrar orando pela tua vida. Quero agradecer a todos os internautas que estiveram até aqui nos ouvindo nesse momento. Vou orar abençoando a tua vida. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez elevamos a nossa voz em oração. Quero te apresentar, Senhor, as famílias que estão assistindo-nos nesta noite, que acabaram de receber esta palavra. Ó, como existem famílias, Senhor, que estão em conflitos, famílias vivendo uma guerra verdadeira dentro do lar, os pais que não se entendem com os filhos que não se entendem com os pais, famílias sendo destruídas. Usa de misericórdia, Senhor, para com essas famílias. Que essas famílias possam repensar, possam refletir nesse momento de quarentena, ver que o cônjuge é importante, que os filhos são importantes, que cada um de nós somos importantes na família, que a família é a célula madre da sociedade, que a família é o projeto que Deus fez. A nossa família é de fato um projeto de Deus. Por isso, Senhor, abençoa esta família que está passando um momento difícil. Momento, Senhor, com um conflito do marido para com o filho. Talvez é o filho envolvido em drogas, envolvido em muitas coisas que tiram até o sono dos pais. Entra em providência, Senhor, e resgata pela salvação de Cristo essas pessoas. Abençoa todas as famílias que nos ouviram nesse momento. Que a paz de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, repouse em cada família e em cada lar.
e que as famílias em Cristo Jesus e através da tua palavra sejam edificadas de formas saudáveis. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus.